O nosso sistema de crenças determina todos os passos da nossa vida. O autoconhecimento é saber como nos situamos em relação a tudo o que nos rodeia. Conceitos, mitologias, superstições. A guiar o caminho está a nossa consciência. Esse lugar mágico onde guardamos as verdades que estão acima do bem e do mal. Mas a nossa grande companheira é a intuição, a voz interior que tudo sabe sobre este mundo e o outro. Eu sou a Rita Prazeres Gonçalves e convido-te a fazer esta caminhada comigo e a fazer parte destas conversas conscientes. Olá, depois de um monte de tempo sem fazer um episódio, resolvi começar pela unidade, porque o Diogo, no seu perfil, chama-se Diogo Uno, já vamos entender porquê, e eu pensei assim, olha, para a rentrée, nada como o Diogo Uno, pareceu-me uma excelente ideia. Eu, na verdade, nunca falei com o Diogo, mas, como é sabido, eu gosto de fazer estas coisas assim, portanto, vou conhecer o Diogo ao mesmo tempo que todos vocês, portanto, vamos todos conhecer o Diogo ao mesmo tempo. Mas eu já sigo o Diogo há um tempo, tenho a mínima noção de como é que é o trabalho dele e achei que era uma pessoa que devia vir falar comigo a este espaço, porque de facto faz parte do meu dia a dia. Eu, na verdade, vou ver os teus posts e todas estas coisas praticamente todos os dias, portanto, achei que tinha toda a lógica convidar-te devido ao podcast. Portanto, vou começar por agradecer teres aceito o convite, porque eu sei que nem sempre é fácil falar destas coisas, como estávamos a dizer, por isso, obrigada por teres tido a coragem de vir assim, sem preparativos, sem perguntas prévias, porque eu não lhe havia nada, não é? Mas eu acho que o Diogo já tem experiência nestas coisas, portanto, já não é um novato, já tem mais experiência que eu, portanto, vai tudo correr bem. Portanto, para começar, muito obrigada, Diogo, por estares aqui. Obrigado, eu, Rita, pelo convite e também por esta disponibilidade de estarmos aqui a conversar sobre uma descoberta que vamos ver o que nos vai levar a Exato, conversa. porque ainda não sabemos do que é que vamos falar. É sempre assim, Exatamente. obviamente. Mas E é então ótimo. vamos começar então por ver o Diogo, como é que chegámos aqui, como é que tem sido o teu percurso a nível pessoal, a nível profissional, para termos aqui o Diogo Uno e como é que chegámos à ideia de que o Diogo, no seu perfil, ia ser o Diogo Uno. Certo. Então, Uno, no perfil está Diogo Uno, no sentido de unidade. E será sempre a minha mensagem, ou aquilo que eu tento transmitir, será sempre o sentido de unidade entre todos e entre tudo. No sentido de ter consciência de uma presença divina em todos nós, que é igual em todos, e daí sermos todos iguais nesse sentido, temos a mesma essência. Eu costumo dizer que nós somos todos diferentes apenas à superfície. A nossa superfície é diferente, não é? O nosso corpo físico, a superfície é diferente. No entanto, o nosso corpo físico, no nosso interior, é igual e funciona todo da mesma forma. Portanto, a diferença será sempre à superfície. A nossa essência, o nosso interior será igual. Somos mais profundamente a ver, então, a nível de espírito, aquilo que é o espírito, aquilo que nos anima, partimos todos da mesma casa e, portanto, a diferença é apenas esta superfície. E, portanto, vem aí essa unidade, trazer essa consciência de unidade entre todos, em que olhamos para, para cada um de nós como parte de nós mesmos. Eu olho para a Rita como parte de mim. A única diferença que há da Rita de mim está sempre a nossa superfície, neste caso o nosso género também, porque estamos neste mundo tridimensional onde se divide que estes dois géneros, masculino e feminino, mas no nosso interior seremos sempre iguais. Ou seja, o meu coração bate de igual forma que o coração da Rita. Portanto, e daí aquilo que está à vida ao físico é igual a todos nós. Daí vem este uno de sentir, para quem me vai seguir, para quem me vai ver nas redes sociais, saber do que é que eu vou falar. E será sempre neste sentido. E, portanto, esta descoberta veio eu não estou nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, há muito tempo. Veio esta descoberta veio de um caminho de que
tive eu próprio que redescobrir esta unidade em mim para depois redescobrir esta unidade no próximo. Portanto, eu acho que para cada um de nós há este princípio. Descobrir esta unidade que há em nós, de onde é que nós partimos, o que é que nós somos, para depois ser mais fácil de compreensão e de sentimento, descobrir esta ligação entre nós todos. Uhum. Portanto, o Uno vem muito daí e aquilo que eu partilho tenta partir muito daí, e nomeadamente também o descobrir ou o desfazer de uma parte mental que nos guia. E voltando novamente à bocada à analogia do corpo da superfície, que é aquilo que nos distingue, também a nível mental, o ego vai tentar distinguir-nos uns dos outros muito profundamente, vai tentar muito profundamente, no entanto, só consegue à superfície. Eu gosto, Rita, só para aqui complementar, eu gosto muito de dizer que o ego tenta muito gerir a diferença. Ou seja, eu sou diferente de ti e ele gera-se muito por essa diferença, por essa individualização. Mas eu digo que nessa operacionalização do ego, somos iguais. Porque o meu ego operacionaliza da mesma forma que o teu. Pela individuação, isto é meu, aquilo é teu, eu sou isto, tu és aquilo. Ou seja, logo aí há uma personalização que é igual em todos nós. Ou seja, na grande operacionalização do ego, ele próprio tem a sua falha. E a sua falha tem esta porta de entrada, para termos consciência que nós, apesar de tentarmos sermos diferentes, e somos, no sentido do dia a dia, somos diferentes e mentalmente somos diferentes, mas ou personalizamos da mesma forma. Portanto, à superfície somos diferentes, mas num sentido muito interior e profundo, ou personalizamos todos da mesma forma, Uhum. Mas querendo como ser foi o diferentes. percurso para chegares a estas conclusões de unidade interna e externa e Sim, universal? sim. O que é que aconteceu? Porque tu és super novo, claro. E o que é que aconteceu por aí? Houve um cataclismo na tua vida? Muito pelo contrário, as coisas foram chegando de mansinho? Estudaste alguma perspectiva teórica religiosa que te abriu os horizontes para esta verdade, digamos assim? Hum, a minha vida adolescente, de jovem adulto e tudo mais, foi uma vida normal como todas as outras. Só que chega-se a um ponto em que se tenta procurar algo mais, querer uma diferença. Esse ponto deu-se com a ayahuasca, com a tomada do chá da medicina da floresta. Foi uma série de processos que se deram nesse sentido, e a partir daí depois foi a descoberta, através da meditação, de muito autoconhecimento, trazer e sentir esta presença que há em todos nós. A nível de estudo em si, eu gosto muito de ler e de estudar a não-dualidade, a não-dualidade vinda da Índia, e todas essas pessoas, esses mestres mais antigos que falavam sobre isso. E essa é uma base de estudo, não é profunda, porque depois a profundidade sou eu que lhe dou, eh, no meu autoconhecimento, no meu processo interno, de meditação e de conhecimento e de percepção do que se passa, a nível mental e depois a nível mais interior. Mas deu-se a partir daí. Foi um momento de viragem, foi a tomada da medicina da floresta da ayahuasca. Foi essa Uhum. que E me como é que tu deu. chegaste? O que é que aconteceu? Porque não é uma decisão assim tão simples e eu acho que eu suponho que não esteja por aí disponível em qualquer esquina, em qualquer café. Portanto, como é que foi o percurso para chegares à conclusão que ias então tomar esta substância? Eu já falava e já conhecia os xamãs que deram a toma da ayahuasca cá em Portugal. Xamãs portugueses, eu já os conhecia. E quando eles começaram a fazer as cerimónias, eu não sabia o que era o ayahuasca, nem nada disso, nem perguntei, mas disse: Ok, eu vou. Eu precisava de algo novo. Eu precisava da minha vida, eu precisava de algo novo. A nível pessoal, eu precisava de algo novo. Algo não estava a fazer sentido. E fui. E foi a primeira vez foi transformadora. Todas as outras também, mas a primeira é aquela que é mais marcante, que eu falo por mim. A primeira é aquela que é mais marcante, na vida de uma pessoa, digamos assim. E foi essa que me reabriu a mente,
e abriu o espectro mental e que me deu a conhecer então outras vertentes desta complexidade da vida. E outras dimensões desta complexidade da vida. Portanto, foi o sentido de ter que mudar, mas foi a ayahuasca, não foi um chamado, não foi aquele chamado, não. Havia aquilo e disse, ok, eu vou. Não sabia o que ia, mas fui, e ainda bem que fui, mas foi a partir daí. E foi esse momento que foi um momento de viragem, porque quando se passa para o outro lado na medicina, na tomada do chá, na força do chá, quando se passa para o outro lado, por assim dizer, hum, é diferente do que estarmos a pensar em nós em casa, na nossa vida, na nossa mente, nesse processo. A meditação é completamente diferente, é uma percepção completamente diferente do mundo físico e do mundo espiritual. Um, e é um abrir de porta, um abrir de porta. E depois a porta está aberta. Depois parte de nós, cada um de nós, entrar ou deixar a porta aberta e ficarmos deste lado na mesma e depois entrar. Eu decidi entrar depois ao longo da minha vida, até aqui, decidi entrar nessa porta. E essa porta o que te abre, Tita, no meu caso, o que me abriu foi então uma nova perspectiva de vida, do que é que somos, do que é que fazemos, de onde é que estamos, para onde vamos, mas acima de tudo a reabertura de uma porta que todos nós temos, que é a porta do nosso coração, que é o autoconhecimento. E eu costumo dizer que a consciência é a mãe do autoconhecimento. E é a partir dessa consciência, dessa tomada de consciência, que nós vamos então nos redescobrir e saber então ao certo procurar uma verdade diferente daquela que nós temos vindo do nosso dia a dia, do mundo material, procurar uma verdade diferente. E depois é claro, cada um dá com a sua verdade. Há muitos que vão dar com outras verdades, mas na busca de cada verdade, e a verdade que vive no nosso coração, nós depois manifestamos essa verdade de maneira diferente, mas é como te disse há pouco, na busca de cada verdade, nós buscamos da mesma forma. Será sempre um mundo mais compassivo, será sempre um mundo mais amoroso, será sempre um mundo mais pacífico, e será sempre um mundo interno, também nesse sentido, mais amoroso, mais pacífico, mais compassivo, maior entendedor de que isto não é uma guerra, cada um manifesta-se da melhor forma que sabe, e cada um tem as ferramentas, ou as melhores ferramentas para ele, para se manifestar dessa forma, e é compreender isso que nos dá essa porta, o coração bate igual em todos nós, somos batidas do mesmo coração, e é compreender isso que nos dá este caminho para uma maior unidade, ou uma consciência Então da tu unidade. depois do ayahuasca tinhas uma vida de trabalho do tipo X, portanto, não sei como é que era a tua vida nessa altura, e depois houve esta transformação, tu continuaste a seguir, não é? E então resolveste que ias dedicar a tua vida a ser terapeuta. Foi assim que aconteceu? Ou foi por Não, eu fases? continuei com a Foi minha vida normal. acontecendo? Eu depois, porque não foi só uma toma, eu tive várias cerimónias. Tive antes da pandemia, eu pelo menos por ano estava a fazer, depois já desde a pandemia que já não faço, mas fiz várias cerimónias. Continuei com a minha vida normal, a nível de trabalho, eu trabalhava no escritório, e continuei com essa vida normal, depois mudei de emprego e, portanto, continuei sempre com essa vida normal, via era a vida de maneira diferente, ou estava a começar a ver a vida de maneira diferente, até chegar a um ponto em que decidi que teria que dar um pouco mais de mim ao mundo. Uma coisa é nós darmos no nosso dia a dia, não é? Outra coisa é eu dar aquilo que acho que as pessoas, ou que acho que o mundo precisa, as pessoas não, que o mundo precisa mais de ouvir, ou de aprender, ou de estudar, ou de sentir o que for. E, portanto, a mudança foi gradual, não foi.
Não Uhum. foi, ok, a partir de agora acabou-se e vamos para isto. Não. Foi aos poucos, até para compreender, até porque este sentimento desta presença que está em todos nós e que nos rodeia, e que está em tudo, tudo permeia e tudo foi um processo aos poucos sentindo, aprendendo, reaprendendo, redescobrindo, até chegar ao momento em que, ok, agora vou partilhar aquilo que acho que devo partilhar, vou ajudar naquilo que acho que devo ajudar. Um, e, portanto, foi um processo ao longo do caminho. Não tive, fui mudando de emprego, é verdade, também procurava coisas diferentes a nível profissional, um, e foi um processo que se foi desenrolando aos poucos até chegar aqui. E não está acabado, naturalmente. O Uhum. processo vai continuar. Nunca terá um fim, assim. Portanto, Pois não. Nem vai, tu, nem o processo, nem nada. nem eu nem o processo, exatamente. Exatamente. Mas como é que foi então essa mudança em que tu assumes que o teu trabalho é ser, eu vou perguntar o que é que tu dizes, que és, mas eu diria terapeuta holístico, não é? Portanto, dentro deste grande chavão, não é? Onde é que tu te encontras, onde é que tu te situas quando alguém te pergunta o que é que tu fazes, o que é que tu respondes? Há dois pontos. Porque há muitas pessoas que me abordam e às vezes nem estão muito viradas para o conhecimento, apesar de me conhecerem, nem estão, ou de seguirem aquilo que eu partilho nas minhas redes sociais, há muitas que nem estão abertas a uma espiritualidade mais profunda, e procuram por algo mais hum, superficial, mais no dia a dia, mais mudando, ou seja, uma Uhum, mudança de uma transformação, uma a nível pessoal ou profissional, ou uma mudança de perspectiva, ou querer atingir algo, e como é que eu faço para atingir algo, uhum. e eu ajudo a pessoa nesse caminho. Do ponto de vista uh, mais prático, mais do exatamente, mundo, exatamente, do mundo exa- convencional. exatamente. Faço uma orientação nesse sentido, com ferramentas para ajudar as pessoas. É claro que eu toco sempre na parte espiritual, vai estar sempre, mesmo que não seja algo tão específico, mas vai estar sempre presente, porque acho que não há diferença, para mim, não há diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque o corpo que é físico precisa do espírito para se animar, e o espírito que é espiritual precisa do físico, que é o corpo, para se manifestar. Portanto, para Uhum, mim, não há esta grande diferença. E depois a parte mais específica, mais holística, digamos assim, ou mais espiritual, é também nesse sentido de uma orientação de um autoconhecimento, trazer uma consciência às pessoas para autoconhecimento, através da meditação, ou através da escuta ativa. Eu tenho um grupo que não nos voltámos a encontrar, mas vai voltar, que é a comunidade da presença viva, onde estamos reunidos, e cada um partilha as suas dores, ou quiser partilha, e todos os outros apenas ouvem, e estamos aqui a fazer um trabalho. Quem está a falar está-se a uhum, libertar esta energia, e quem está a ouvir está a trabalhar internamente o seu ego. No sentido, porque quando eu falo contigo e nós fomos partilhar uma conversa de café, tu vais partilhar algo da tua vida, e eu mentalmente ou vou dizer: "Epá, eu fazia assim, eu fazia assado", percebes? E uhum, este grupo, esta comunidade, então pretende trabalhar estes dois pontos. Internamente, eu quando ouço trabalhar o meu ego, estou a pensar isto, ok, mas calma, isto não é sobre ti, é aquela pessoa. Então eu tenho que enviar amor àquela pessoa, paz àquela pessoa, principalmente. E quem está a falar, libertar-se, às vezes é mais fácil nós falarmos e libertarmos das nossas dores com alguém que nós não conhecemos num uhum. ambiente seguro, do que com alguém que conhecemos. Portanto, é este grupo que também eu tenho, que é gratuito. É importante referir que às vezes que é algo que bloqueia, mas é gratuito para nós nos reunirmos. Portanto, a minha terapia, digamos assim, parte muito também por aí. E depois ajudar as pessoas a conhecerem-se, ou com educação, ou com uma limpeza mais espiritual, através do Reiki, ou da terapia multidimensional, que são as duas formações que eu tenho, não tenho mais. Através daí, e ajudar também as pessoas a conhecerem um caminho diferenciado. Nomeadamente, ou através de palestras, ou de partilha de conhecimento. Nomeadamente, o que eu pretendo é que cada um de nós pense para além da mente. Às vezes isto pode ser um bocado coisa, mas pense para além da mente. Ok?
eh, porque é que, o porquê, o quê, porque é que eu estou a fazer isto? Será que vai em ponto que realmente o meu coração sente? Porque o meu coração sente muito mais do que a minha mente. E há um contacto, há estudos que indicam isso, há um contacto entre o coração e a mente, e o cérebro, para assim. E eles trocam estímulos. E o espectro eletromagnético do coração é muito maior do espectro eletromagnético do cérebro. Portanto, mas nós operamos muito mais através de, mentalmente, cerebralmente, operamos muito mais do que através do nosso coração. E, portanto, parte muito daí. É um partido de pedra de que, ok, eu sou o Diogo, mas vamos partir este Diogo. Até que não, até que não sobre nada, o Diogo continua a existir, vai ter que continuar a existir, mas não é a principal razão da existência. Uhum. E então, em nível, portanto, fizeste a formação em Reiki, fizeste a formação em terapia multidimensional, mas, claro, por experiência própria, eu digo que isto implica um trabalho constante, que na verdade mudou imenso a minha vida em termos da minha relação com a leitura, porque a verdade é que a leitura passou a fazer parte integrante da minha vida quando eu não era uma pessoa assim tão dedicada a essa metodologia de aprendizagem. E a verdade é que a espiritualidade tem-me trazido muito mais essa necessidade de procurar, muitas vezes, até os clássicos, os textos míticos e os textos místicos, e portanto, tu falas muitas vezes no amor e na importância do amor, etc, etc, que me leva um bocadinho, por exemplo, para o curso em Milagres. Mas eu já estou a ouvir falar, eu até escrevi, para ver se não me engano a dizer isto, do Bhagavad Gita, certo? Eu ouvi-te falar num- numa destas podcasts em que tu participaste e estavas a falar precisamente deste texto e foi aí que eu, na verdade, até resolvi ir à procura para ver um bocadinho o que é que se passava neste texto, não é? Porque, na verdade, a minha tradição intelecto-espiritual e histórica passa muito mais por uma tradição mais cristã, e portanto a verdade é que eu adoro que as pessoas tragam à luz estas outras referências que são tão importantes. Portanto, quem são e o que são, a nível de textos, de pessoas, as tuas influências ou as tuas inspirações, quem é que te inspira, quem é que te ensina desta forma passiva-ativa, quem é que complementa, quem é que aguça o teu pensamento? É mais referências clássicas, é mais autores modernos, é mais autores enfim, portugueses? Quem é que povoa os teus pensamentos a nível daquilo que tu usas para o material, para, enfim, chegar mais além no conhecimento? Porque, como eu costumo dizer, uma das coisas mais importantes é trazer de volta o vocabulário da espiritualidade, não é? Não é de qualquer maneira que se pode falar deste assunto e, portanto, é necessário trazer à tona um vocabulário, um conhecimento também ele intelectual e intelectualizado de todas estas realidades e até científico em muitas circunstâncias, para que possamos efetivamente passar o conhecimento, já obviamente e necessariamente digerido por nós, de uma maneira mais profunda ou menos profunda, conforme a nossa capacidade no momento, mas a verdade é que estas referências têm necessariamente que fazer parte do caminho e, portanto, eu pergunto quem são estas pessoas, estas referências, estas realidades, estes mitos, estes deuses que inspiram o Diogo. Sim, isso é verdade. Muito antes de nós, outros abriram caminho para nós chegarmos aqui e termos conhecimento de tanta matéria hoje em dia que é vasta e é conhecimento do público, e há montes de livros. E na internet hoje em dia conhecemos ler tudo e muitos antes de nós tiveram que abrir este caminho. Referir que a minha matriz, antes deste processo todo, também era cristã. Um, Também tinha uma matriz cristã, e portanto ela sempre esteve presente e também faz parte do meu caminho. Portanto, tanto Jesus como todos os outros mestres que nós vamos falar nas outras religiões, todos eles apregoam sempre a mesma mensagem. Será sempre o amor universal entre todos. Será sempre amar-te a ti, amar o próximo como te amas a ti mesmo. Se ele der uma chapada de olho a outra face. Portanto, será sempre à base desta referência. Nas minhas leituras, o processo que já li de tudo, eu gosto muito de ler, e já li de tudo, desde magia, desde ervas, desde, enfim, uma série de xamanismo, também gosto bastante. Portanto, já li sobre muita coisa. Mas as minhas referências, e foi aquilo que eu estava a falar há pouco, será sempre a não dualidade, será sempre o caminho
não dual. Será sempre o caminho da presença unificada que habita em mim, que habita em ti. Que está aqui, agora, estará sempre. E já estava antes de eu nascer como Diogo e continuará a estar depois de eu partir como Diogo deste plano físico. O Bhagavad Gita será sempre o meu livro de referência, porque é o diálogo entre Krishna e Arjuna. E Krishna era o conselheiro de Arjuna na grande batalha. Eu não me recordo os nomes ao certo da batalha, mas era a grande batalha naquela época, dividia as famílias. E durante essa batalha é Krishna a falar com a Arjuna, a desenvolver e a dar indicações sobre o yoga. Yoga, que é a ligação, que é a união, não é o yoga como nós conhecemos hoje em dia aqui no Ocidente, dos asanas e das posições físicas, é um modo de vida, e a falar sobre a verdade de que a presença é algo maior que habita em nós, em que aquilo que nós conhecemos como Diogo, Manuel, João, um dia vai desaparecer, vai deixar de existir. Mas há algo que dá forma a esse João, a esse Manuel, a esse Diogo. Okay? É essa forma que temos que conhecer, ou essa essência que temos que conhecer. Portanto, esta é um diálogo que não é fácil de entender, okay? Não foi fácil, não será. É para ler, para reler, para pesquisar, para ir vendo. Esse é um livro de cabeceira, digamos assim, para ir vendo. É um grande caminho. É um grande caminho. Será sempre as referências. Jesus é uma referência, Krishna é outra referência, Buda é outra referência. Estamos a falar já aqui de pessoas com grande relevância a nível mundial e que estarão sempre presentes na energia, nos arquétipos que eles próprios são, na energia que emitem, vão estar sempre presentes. E depois, passando para pessoas mais recentes, Ramana Maharshi, que será sempre um mestre da não-dualidade que eu gosto de ler, Nisargadatta, o outro mestre indiano, terá sempre as referências sobre sempre mais indianas, que também são da não-dualidade, e estas duas são muitas. Depois há outras, Ananda Mai também gosto muito de ouvir, apesar de não estar muito escritos, também gosto de ouvir e de ler, aliás. Não a ouvir, porque as pessoas já não estão e há pouco algo sobre elas. De ler sobre isso. No momento presente, temos há uma pessoa que fala muito sobre isto também, que vem desta linhagem e que está em Portugal, que é o Muji, que mora em Portugal, que é o Muji, e fala também sobre muito isto. Também é uma das pessoas que eu gosto muito, muito de ouvir, mas acima de tudo, aquelas pessoas que eu mais gosto de seguir, que eu mais gosto de ler e que me despertam, às vezes vão dando uns insights, é cada um de nós. É a Rita e é todos os outros que eu sigo nas redes sociais, e é todos os outros que eu falo na rua. Essas são as minhas maiores referências. Porque elas são aquelas que me vão dar, e às vezes, e basta pensar, às vezes cada um de nós, ouvimos falar de um amigo, ouvimos falar, ou lemos algo de uma pessoa que seguimos nas redes sociais, e aquilo dá-nos um insight, abre algo dentro de nós. E porquê? Porque aquilo que ela diz é aquilo que eu digo também. Só que às vezes se eu digo de maneira diferente, é pá, realmente isto, ok? E vou pesquisar dentro de mim onde é que vou buscar isto, onde é que vou buscar aquilo. E portanto as minhas maiores referências é cada um de nós. Os outros são referências de início, de aberturas, que são umas referências mais profundas. Estas referências são aquelas referências que são os insights que abrem-se os caminhos, abrem-se outras portas que nós não conhecemos, abrem-se outros pontos de vista, porque nós fomos seguir sempre os mesmos. A malta mais antiga, que já escreveu imenso, que já partiu, que estão lá milénios atrás, okay? É sempre o mesmo, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo, porque eles já não, ou não, na altura não havia esta questão das redes sociais, não havia tanta abertura à escrita, não havia tanta abertura à partilha, e é sempre a mesma coisa. É claro que há sempre ensinamentos que nós vamos repetindo, mas eu falar com a Rita, eu falar com a Joana, eu falar com o João, e eles também vão aprendendo coisas no dia a dia diferentes, e eu vou aprendendo coisas no dia a dia diferentes, e portanto as minhas referências são umas pessoas, digamos, ditas normais, digamos assim, não é uma palavra correta, mas
há falta de melhor é aquela que eu Hum, agora consigo utilizar, mas são estas pessoas no nosso dia a dia que são a minha maior referência. É uhum, ler, às vezes eu leio algo de alguém que partilha, e às vezes não tem nada a ver com esta linhagem da não-dualidade. Às vezes pode ser sobre o herbalismo, pode ser sobre terapia dos anjos, por exemplo, pode ser sobre o xamanismo, mas que faz sentido e eu vou, ok, aquilo aprofunda algo mais em mim. E às vezes cria insights em mim, ok. Então eu percebo tenho uma maior profundidade nessa percepção. É como disse, todos os grandes mestres, sejam Jesus, Buda, Krishna, Maomé, seja o que for, todos estes grandes mestres, eles, a mensagem seria sempre a mesma, de maneira diferente. Portanto, eu acho que nós partilhamos sempre a mesma mensagem, de maneiras diferentes, naturalmente, faz parte, e de caminhos diferentes e de linhagens diferentes, mas a mensagem será sempre a mesma. Será sempre este amor eh, em mim é igual a este amor em ti. Portanto, acho que parte muito daí. Portanto, as minhas referências serão sempre estas. Será sempre a Rita e todas as outras Ritas que existem, e será sempre todos os outros que existem. uhum. Então suponho que seja por isto e neste contexto que tu aceitaste ou propuseste, já vamos saber, fazer parte do Congresso de Felicidade que vai ocorrer em setembro e eu reparei que tu, efetivamente, vais fazer uma apresentação. Que surgiu esta oportunidade? Surgiu uma conversa com a Ana, quem é a organizadora do Congresso, no podcast que também, na podcast não, na conversa que tive com ela, ehm, nas redes sociais, e depois surgiu o convite para estar presente no Congresso, falar sobre isto. O Congresso tem vários temas, Uhum. falar também sobre esta profundidade, a palestra vai ser nesse sentido, nesta profundidade deste encontro connosco mesmos, surgiu a partir daí. Eu aceitei também, naturalmente, que é mais uma oportunidade de estar com outras pessoas, de ouvir outras pessoas, Uhum. partilhar com outras pessoas este caminho, ouvir também o caminho delas e perceber, às vezes, também, porque nós não. Às vezes pensamos que estamos no caminho certo e às vezes podemos dar um passo ao lado e fazer mais sentido para nós, às vezes, e surgiu nesse sentido. E eu aceitei o convite nesse sentido. Também de conhecer outras pessoas que vão estar presentes e todos aqueles que vão estar e saber o que é que eles também têm a dizer, porque aquilo que eles dizem, com certeza que para mim é útil e aquilo que eu digo, com certeza vai fazer, se calhar, sentido para alguém que vai estar presente. E, Uhum. portanto, é mais um momento de partilha. E todos os momentos de partilha eu tento não recusar todos aqueles que eu posso, eu estarei, porque acho que faz muito sentido todos nós partilharmos a nossa verdade, seja ela qual for, sejamos donos da nossa verdade, sejamos donos da nossa voz, partilhemos a nossa verdade, porque pode se encaixar com outras verdades. Portanto, Uhum. o Congresso da Felicidade foi nesse sentido, foi surgindo a conversa com a Ana, ela convidou, eu aceitei, porque é mais um momento de partilha, e acho que tal e qual como este nosso aqui hoje, é este momento de partilha, e acho que faz todo sentido nós partilharmos, cada um de nós partilhar aquilo que temos a dizer. E, acho, Uhum. e fica o convite para cada um de nós partilhar cada vez mais, porque estamos habituados a ver sempre as mesmas partilhas nas redes sociais, das mesmas pessoas, eh, e às vezes há pessoas que não são tão conhecidas, que têm também coisas tão bonitas para dizer, coisas tão bonitas para falar, coisas tão bonitas para sentir, fica o convite que se sintam e que se expressem para nós ouvirmos, Uhum. porque Eu acho que é aproveito esta tua deixa para citar uma frase que encontrei no teu perfil. É óbvio que eu sigo o teu perfil, e então está lá escrito, e como eu não, se calhar está citado que é de outra pessoa, mas eu assumi que era uma frase tua, portanto, e como foste tu que o colocaste, com certeza é uma frase que tem muita importância para ti, que é: o medo é aquilo que não existe e quer existir. Ora, que comentários podemos tecer a esta frase que é tão gigante, não é? Que eu não sei se é completamente tua, mas se não é tua, tu adotaste este moto, chamamos-lhe assim, e gostava de saber que comentários podes tu fazer, um bocadinho como aquelas sessões do Eckhart Tolle, não é? Que as pessoas vão fazer uma pergunta ou pedem-lhe um comentário. Portanto,
acredito que será a circunstância para te pedir que então fales um bocadinho sobre esta questão, o que é que isto pode querer dizer, claro, nas várias vertentes, etc, etc, mas o que é que te ocorre neste momento dizer à frase o medo é aquilo que não existe e quer existir? A frase surgiu num insight. Se alguém mais usou, não sei, mas podem usar à vontade. Portanto, não. Mas surgiu Mas num temos que insight. citar, como é Então, o óbvio. medo, sim, ou não faz diferença. Então, o medo é aquilo que não existe e quer existir. O medo, se nós formos pensar o que é o medo, onde é que está o medo? O que é que faz parte do medo? O que é que dá forma ao medo? Enfim, e se eu for pensar, o medo realmente não existe. O medo apenas existe na minha mente e é a minha mente a querer criar esse medo. No sentido que eu vou, vamos dar um exemplo aqui algo prático. Vou a uma entrevista de emprego e se calhar vou com medo daquela entrevista de emprego. Ou vou falar com alguém, expressar-me e vou dizer, olha, não gostei deste comentário teu, ou vou com medo de expressar. Ou vou falar com o meu patrão e vou com esse medo. Mas esse medo não existe. Como é que ele existe uma coisa que ainda não aconteceu? Esse medo, essa própria energia não existe. É a mente que está a criar essa energia. E é essa mente e é esse medo que quer existir. Mas não tem forma de existir, não tem força de existência, no sentido que ele não é verdadeiro. Quantas vezes nós temos medo de algo e depois temos medo de uma situação, passamos por essa situação e, afinal de contas, não deu medo. Okay? Ou temos medo, quantas vezes nós temos medo, pensamos em algo no passado e ganhamos medo, mas ele não está presente, já aconteceu. E se calhar no passado nem nos deu tanto medo como às vezes agora estamos a imaginar. Portanto, Uhum. o medo será sempre algo que a mente está a tentar criar, okay? Para tentar existir, para a mente existir, para o Diogo existir. Porque eu sou esse medo, eu estou nesta ansiedade. Mas não estás, não és e nunca serás. Okay? É algo que está a tentar forçar a sua existência. Porque ele realmente não existe. Porque se eu pedir a alguém para me dizer, Ita, o que é o medo? O que vão me dizer, o medo é ter medo de. Não, não, não. Isso é a situação. Não, o que é o medo? Diz-me o que é o medo. E vai ser muito difícil Uhum. esta resposta. Porque a mente não sabe o que é o medo. O teu pensamento, o teu ego, ele não sabe o que é o medo. Ele tem percepção do medo em forma de situação, em forma de algo real. O que é o medo? O medo é o meu pai. Não, não, o teu pai é o teu pai. O medo não é o teu pai. Isso é uma percepção que tu tens. É algo que queres. É algo que queres que seja existir. Porque é algo que dá-te forma. Okay? Nós fomos formar-nos com através da nossa infância e tudo mais, formámos no Diogo. Aqui está o Diogo que está formado. Mas o que é o Diogo? O Diogo é algo a querer existir no mundo. E o Diogo existe. Existe no papel. Mas se eu subir o planeta Terra e olhar para baixo, eu já nem vejo o Diogo. Se eu for para Marte, se olhar para o planeta Terra, eu já nem vejo a cara, nem vejo o país do Diogo. Portanto, o Diogo não existe nesta complexidade toda. O que existe é a forma, é o ego do Diogo a querer interagir no mundo. E faz parte desta interação. Okay? Portanto, o medo faz parte desta querer existência de sermos algo ou alguém neste mundo. E é este algo ou alguém que vai criando estas situações. E, portanto, em si, o medo não existe. E quando posso falar do medo, podia falar de outras situações. Em si, ele não existe. Mas o medo é real, ele não existir. Okay? Porque eu estou aqui, mas se for pensar em algo, começo a dar tremores frios, com medo. Mas é imaginativo. Não é real. É imaginativo. Okay? É ele a querer existir. Tu pensas, ok, ele está aqui. Eu realmente tenho medo, realmente tenho medo. Mas de quê? De algo que não aconteceu. De quê? De algo, de uma suposição, de uma percepção, de Uhum. um jogo futurista, digamos assim. Portanto,
E eu posso perguntar a qualquer um de nós o que é o medo. Muitos vão me dar teorias de, sei lá, teorias Posições temporais. químicas do cérebro. Exatamente, ou isso, ou isso, ou isso. Mas antes de acontecer isso no cérebro, antes de acontecer, eu penso no medo. Antes de acontecer, ele não existe. O que lhe dá forma é a minha mente. Portanto, o medo é algo a querer existir. Não existe a querer existir. Ok? Ele aparece realmente em situações de fuga. Ok? Naquele momento, se eu tiver um acidente, eu nem vou pensar no medo. Se eu tiver um acidente, naquele momento eu nem vou pensar no medo. Porque aquilo é instantâneo. Certo? Se sobreviver a esse acidente, se eu pensar depois mais à frente, se eu pensar nisso, eu vou ter esse medo. Que agora Uhum. não existe. Nem existiu naquele momento. Nem existiu naquele momento. Porque as coisas são tão rápidas que a mente não processa. Às vezes liberta, é claro, liberta, como estava a dizer, Rita, aquelas teorias do químico do cérebro, teorias que não são teorias, que existem efetivamente, liberta a adrenalina e tudo mais, mas é momentâneo, não te dá medo. É momentâneo, não pensas, parou o mundo naquela altura, ou para fugir ou coisa. Quando parares, depois é que vem o medo, sensação a dar. Portanto, ele volta a querer existir. E portanto é isto, o medo é algo que não existe. Nós queremos que ele exista, porque Uhum. é bom para nós, digamos assim, Ah, sim, sim. mete-nos em alerta, define-nos como pessoa, define-nos como alguém. Eu sou alguém que tenho medo de, sou alguém que tenho medo de, um, mas pronto, é este sentido. É, um, Uhum. é, um, é uma energia que não existe e que Uhum. nós E queremos agora que exista. vem a pergunta contrária. Vou eu citar uma frase, e esta frase é que eu acho que está completamente em concordância com aquilo que tu fazes e com aquilo tudo que eu ouço de ti e tudo aquilo que me chega sobre ti, e é uma frase do famoso Curso em Milagres, que lá está, é uma leitura muito complicada de se fazer, por várias razões. Imagino que seja uma tarefa absurda, absurdamente difícil, traduzir uma obra destas. Mas, enfim, é porque o original é em inglês, é inglês americano, e é o famoso curso em milagres, na verdade, reduz-se à frase, ou resume-se na frase, apenas o amor é real. E estavas tu a dizer que o medo não existe, e eu suponho que então o outro lado desta frase seja apenas o amor existe, não é? Apenas o amor é real. Apenas o amor é a única realidade. Efetivamente, o amor é a única realidade. E porquê é que eu digo isto e porquê é que faz sentido essa frase do curso em milagres? Um ponto. Se eu for perguntar a qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa aqui à minha volta, quem te estiver a ouvir, o que é que mais desejas no mundo? Muitos vão dizer a paz, muitos vão dizer o amor, muitos vão dizer a compaixão. Todos nós dizemos estes sentimentos, estes sentimentos. Todos estes sentimentos partem de algo maior. Será sempre o amor. Uhum. Para eu ter paz no mundo, tenho que ter amor ao próximo. Para eu ser compassivo com o outro, eu tenho que ter amor a mim e ao próximo. Eh, Portanto, o amor é a partida, é o ponto de partida. Não de agora, sempre. Eu costumo dizer que, como disse há pouco, nós somos batidas do mesmo coração. Eh, Antes de nós sermos, Rita, Diogo, eh, nós vimos de algo muito maior. Ou seja, eu manifesto-me aqui com um único sentido. Eu acho que há um sentido para nós nos manifestarmos. E é mostrarmos várias formas do amor. Se não éramos todos iguais, como disse há pouco, à superfície, somos diferentes, ou éramos todos iguais, tipo robôs. Mas é uma forma de nos manifestarmos, de nos vermos, ou de ver o amor, tantas e variedíssimas diferenças. Tantas e variedíssimas formas de estar. E às vezes o amor pode ser um simples bom dia de um desconhecido na rua. Pode ser um obrigado. Eu abrir-te a porta e dizer obrigado. Isso é o amor. Está em tudo. Está em todo lado. E vai continuar a ser.
Porque eu, quando deixar de ter esta forma, quando esta forma física desaparecer, eu vou continuar a ser amor, eu vou continuar a existir. Eu, não Diogo, né? Mas eu vou continuar a existir. Eu vou continuar a existir. E vou continuar a existir em forma de amor. Portanto, será que, se eu for pensar um pouco mais à frente, será que puseram-nos no mundo, ou dão-nos esta forma? Eu não acredito que nós estamos sozinhos no universo. Nem acredito que haja apenas este universo. Portanto, será que puseram-nos aqui para guerrear uns e os outros? Puseram-nos aqui para nos destruirmos uns aos outros? Puseram-nos aqui para nos odiarmos aos outros? Qual é o sentido disso? Eu acho que pensarmos um pouco não faz sentido. Acho que não faz sentido eu estar em, sim, em constante julgamento ao próximo, e a mim, atenção, em constante comparação com o próximo, ou em constante comparação comigo mesmo. Acho que não faz qualquer sentido. Agora faz Portanto, sentido só o sim, amor faz sentido, só o amor certo? faz sentido. Faz sentido sim eu falar com a Rita, entender o que a Rita tem para me dizer, a Rita entender aquilo que eu tenho para dizer, compreendermos, aceitarmos, integrarmos, perdoarmos a nós próprios. Um, e tudo isto são ferramentas de algo maior, que é o amor, que é uma consciência presente em todos nós. Uhum. E vamos acabar nesta nota altíssima. Muito obrigada, Diogo. Foi ótimo conversar contigo, conhecer-te um bocadinho melhor, deixar-te ver só em duas dimensões e passar-te a ver em três dimensões. E foi excelente. E muito obrigada pelos teus insights sobre o medo e o amor e por partilhares também um bocadinho do teu percurso e sobre aquilo que tu fazes e aquilo que tu, efetivamente, trazes ao mundo. Obrigado, eu, Rita, pelo convite. É, é um prazer estar sempre a falar contigo e com todas as outras pessoas. É um sentimento muito grande de partilha, de presença, de amor entre nós todos. Eu mais uma vez agradeço pelo teu trabalho também. Também te sigo nas redes sociais, naturalmente, e por trazeres esta forma nova de partilha eh, a todos nós. Portanto, com um sentimento de profunda gratidão, profundo agradecimento, de profundo amor contigo e para ti, que estou aqui e aceitei o convite. Ok, muito obrigada e eu sinto isso. Obrigada. Obrigado. Até breve.